capítulo 5, versículo 19. Bom, meus irmãos, nós já estudamos a respeito da imoralidade sexual, estudamos sobre impureza a semana passada e hoje nós iremos estudar sobre libertinagem. Em algumas traduções, ou daquelas mais antigas, tem a lascívia. E lascívia é a mesma coisa, né? É libertinagem. Contudo, a palavra lascívia é libertinagem, libertinagem é lascívia, é a mesma coisa. Bom, primeiro vamos entender o que é libertinagem ou lascívia. O que é lascívia? Lascívia é indecência. Lascívia é devassidão. Todo mundo sabe o que vem a ser devassidão, né? É aquela pessoa que a gente às vezes o define como um prostituto. Não um prostituto daqueles que vende o corpo para dar prazer. Não se refere exatamente a isso, mas de uma forma geral. Então, lascívia é aquela pessoa que se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos sem qualquer decência. É a pessoa que pratica a libertinagem, é a pessoa indecente, é a pessoa que é devasso, que pratica a lascívia. Então, essa pessoa, na verdade, ela se entrega totalmente aos desejos, aos próprios desejos pecaminosos, sem qualquer ética, sem qualquer decência, para ele ou para ela, não importa como ele vai alcançar aquele desejo pecaminoso. Isso é sexualmente falando. Então, quando nós estudamos sobre a imoralidade sexual, nós vimos que isso se refere a toda espécie de relações sexuais. E ilícita, claro, né? Ilícita. Isso eu falei a respeito do pedófilo, isso eu falei a respeito de alguém que faz relação sexual com morto, né? Com defunto, que faz como animais e por aí vai. Toda espécie, isso é imoralidade sexual. A pessoa que não tem freio, né, pratica relação sexual ilícita. Isso envolve tudo, tudo e de todo jeito. Impureza sexual é a falta de pureza nas intenções, pensamentos impuros e intenções impuras, ações impuras. Isso é impureza sexual. Agora, lascívia ou libertinagem quer dizer que é aquela pessoa que é uma pessoa que se entrega por completo, né, aos desejos pecaminosos sem nenhuma decência. Isso é lascívia, isto é libertinagem. Uma pessoa que é libertina é uma pessoa que é indecente, é um devasso, né? É uma pessoa que pratica a indecência, a libertinagem. Então, é isso que nós iremos estudar. Observemos, irmãos, também uma coisa, né? Que dentro dos itens das obras da carne que o apóstolo Paulo faz menção, eu dividi em 3 partes. Primeiro são os pecados sexuais, e esses são a imoralidade sexual, a impureza sexual e lascívia. Depois nós iremos estudar a respeito da segunda parte que eu dividi aqui e coloquei, que é pecados de envolvimentos de outros seres ou coisas. E uma dessas é, na verdade, a idolatria. Então hoje nós iremos estudar a primeira parte, e essa divisão aqui que eu dividi em 4 partes, nós iremos terminar hoje. A primeira parte que se refere sobre o pecado sexual. Então, isso que nós estudamos, o primeiro, o segundo e o terceiro, que nós viemos estudar, estamos estudando, fala sobre a área sexual, o pecado dentro da área sexual. Então, preste bem atenção, irmãos. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a igreja, nós
precisamos ter muito cuidado com a nossa natureza. A nossa natureza, ela é maliciosa, né? A nossa natureza, quando eu digo natureza, eu me refiro à carne. A carne, ela é maliciosa. E se a gente não tiver cuidado com ela, ela nos domina, né? Ela nos domina. E isso é para ser ao contrário. Nós que devemos dominar os desejos da carne. Se a gente olhar um pouco lá para trás, para a vida de José, se José ele fosse qualquer um, se não fosse um homem temente a Deus, e se ele de fato cedesse os convites da mulher de Potifar, ele tinha pecado contra o seu Deus. Mas quando a tentação vinha, ele corria. E se o José não corresse, irmãos, ele tinha não somente sofrido, mas ele tinha pecado contra o seu Deus. Por isso que essa natureza aqui que nós temos aqui, ela é perigosa. E o apóstolo Paulo mesmo disse, olha, você tenha cuidado aqui na carta aos Gálatas, aos nossos irmãos. Tenha cuidado, porque há uma luta constante, a carne contra o espírito contra a carne. Você precisa alimentar o espírito para que sufoque a carne e a carne não venha prevalecer. E você não venha fazer a vontade da carne, e sim a vontade de Deus. Porque se a gente for, irmão, deixar a carne prevalecer, menino, o negócio vai longe, viu? A gente desgraça a vida. Por isso que existe um povo chamado cristão, verdadeiramente cristãos, que adoram, que obedecem, que fazem e vivem segundo a palavra de Deus. Não é fácil, mesmo no país como o nosso, né, que é um país que tem aquela liberdade toda, né, não é um país oriental que tem todas aquelas regras. Aqui as pessoas andam de todo jeito, se vestem de todo jeito, sai a hora que quer, volta a hora que quer, trabalha onde quer. Quem não quer trabalhar, às vezes não trabalha. Aqueles que querem trabalhar, tentando arrumar emprego, não consegue. E tem aqueles que, né, de carteirinha, dizem, eu não quero trabalhar na minha vida, o que eu quero é ser sustentado. Então, existem essas pessoas assim. Então, o país que nós vivemos é um país light. Mas vamos lá, irmãos. Eu vou repetir. Libertinagem ou lascívia é a pessoa que se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência. Daí já dá para nós entendermos mais ou menos o que isso significa, não dá? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, primeiro ponto aqui que eu quero falar para os irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele reprova a prática sexual ilícita. Não é porque Paulo, ou seja, Paulo em si. Eu digo Paulo porque são referências apostólicas de Paulo. Mas foi Deus usando o apóstolo Paulo para ensinar os irmãos, aos romanos, aos irmãos de Coríntios, aos irmãos de Éfeso, para que eles pudessem viver uma vida santa, não uma vida de libertinagem, uma vida liberta, pois todos nós somos libertos, mas não usar dessa liberdade para praticar a libertinagem, para praticar a lascívia, a indecência. Você já imaginou, irmãos, uma pessoa que se denomina crente, mas a pessoa conhece ele ou conhece ela na sociedade como um devasso? Não é horrível isso, né? Vai ali aquele crente, aquele ali é um devasso, aquela ali é uma devassa, é uma indecente, essa pessoa vive uma vida de libertinagem, não respeita ninguém, não respeita marido de ninguém, não respeita a sociedade, anda de todo jeito. Aquilo lá é crente, que o povo já condena. Por quê? Porque o povo sabe o que é decência, o povo sabe o que é decência e o que é indecente, o povo sabe. Todos nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos quando nós estamos bem vestidos e quando nós não estamos bem vestidos. Todos nós sabemos, isso aí não, né? Agora, é claro que dentro da igreja existe, irmãos. Tem pessoas que às vezes vêm com um decote, sabe? Nada contra da mulher usar aquele sutiã que deu uma levantadinha nos seios, não vejo nenhum problema. Ora, o que precisa é levantar uma autoestima. Agora, que também não venha mostrar os seios, né, irmão?
Porque tem umas que abusam, e isso chama atenção. Eu tenho falado aqui para os irmãos, e nós vamos entrar em uma das questões das vestes, que o problema não é a calça, o problema não é a bermuda, o problema é o tipo de calça, é o tipo de bermuda, o tipo de saia. Não há pecado em usar calça, não há pecado em usar short, bermuda, não há pecado em usar... Não há. Agora, é o tipo de roupa em que essas pessoas estão usando. A gente precisa ter cuidado para a gente não estar enquadrado aqui na libertinagem. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele reprova a prática sexual ilícita. E isso envolve, irmão, a libertinagem. Veja o que é que diz a Bíblia em Romanos capítulo 13 e versículo 13. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a libertinagem. A gente deve viver como se a gente vivesse durante o dia, na luz. Todo mundo sabe o que a gente faz. A gente não precisa andar escondido. O que o apóstolo Paulo está querendo falar é exatamente isso. É você viver uma vida digna, uma vida decente, não uma vida indecente. Veja que ele diz assim, olha, vivamos dignamente, como em pleno dia. Por quê? O que é que acontece em pleno dia? Em pleno dia, você anda e todo mundo lhe vê, né? De longe, já lhe observa. A gente consegue identificar as pessoas durante o dia. É difícil alguém fazer as coisas, né? As coisas erradas durante o dia, não é assim? Por isso que quando alguém diz assim, fulano de tal, a casa de fulano de tal foi arrombada durante o dia, o povo diz, mas pai, durante o dia? Não é assim? Não acredito não, mas... Então, veja que à noite, né? Geralmente as casas são arrombadas durante a noite. Porque à noite tem como o ladrão se esconder, vai lá, arromba a casa e termina, leva tudo e ninguém vê. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a nossa vida deva ser como o dia. Nada venha a ser escondido. A gente não tem o que esconder, não é verdade? Nós não temos o que esconder. Então, a nossa vida deve ser assim, sabe? A luz, a clara, né? A gente precisa. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. A gente já leu até esse versículo, mas vamos ler novamente, porque esse versículo fala dos 3 itens aqui. Diz assim, tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram, e não se arrependeram da impureza, que nós estudamos a semana passada, da imoralidade sexual, foi o primeiro item que nós estudamos, e da libertinagem que praticam, ou seja, disso que nós estamos estudando hoje aqui, sobre a libertinagem. Na verdade, irmãos, quem pratica a imoralidade sexual, ele também é impuro e, consequentemente, ele é uma pessoa indecente. Aqui, esses 3 itens aqui estão separados, eu estou fazendo questão de trazer cada item por item para que os irmãos possam entender. Mas uma pessoa devassa, irmãos, uma pessoa que vive uma vida, sexual ilícita, ele pratica a imoralidade sexual, ele é impuro e ele é lascívio. Ele é tudo. Porque não tem como você tirar uma parte, não, fulano de tal, ele é só imoral. Se ele já é imoral sexualmente, ele é uma pessoa que com certeza ele é impuro, que com certeza ele é indecente, ou ela é indecente, e não tem como você tirar. Não, eu sou apenas impuro, que eu não sou imoral, sexualmente falando. Não, eu não sou uma pessoa indecente. Se é uma pessoa que é imoral, sexualmente falando, é uma pessoa que se enquadra nesses 3 itens aqui. Ele é tudo isso aqui. Ele é tudo isso aqui.
Agora, claro que existem pessoas que às vezes vacila, cai, não porque ele quis, não porque ele queira viver assim, é porque a vida, o diabo lhe deu uma rasteira e as oportunidades que lhe veio, terminou caindo. Mas uma pessoa que vive assim, irmãos, que visivelmente não tem a carteirinha, mas o seu nome, ele é conhecido, e isso identifica, isso na verdade é a carteirinha dele. Já vai ali o devasso, já vai ali a devassa, já vai ali o indecente, já vai ali a indecente, todo mundo o conhece. Então, observamos, irmão, que o apóstolo Paulo, ele reprova Deus, usando aqui o apóstolo Paulo, melhor explicar, Deus usando o apóstolo Paulo, ele, através de alguns textos da Bíblia, escrevendo para esses irmãos, para essas igrejas, reprovando esses atos sexuais ilícitos. Na verdade, existem muita gente, até mesmo na igreja, que usam a liberdade para praticar a libertinagem. Veja o que é que o apóstolo Judas, no versículo 4, diz, irmãos: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de pessoa diz assim: isso aí não tem nada demais, isso não tem nada a ver, isso é normal, viver assim é retrógrado, é do passado, nós estamos vivendo no século 21, as coisas mudaram, as coisas não são mais assim, a gente deve viver assim, por isso que eu não quero ser crente, vamos viver assim, desse jeito. São pessoas, irmãos, que trocam, invertem, sabe, a graça por libertinagem, a liberdade por libertinagem, porque, preste bem atenção, irmãos, me diga, se uma mulher, ou até mesmo homens, né, que às vezes usam a calça tão apertada, né, que eu não sei como, eu fico pensando como é que ele entra numa calça aquelas calças bem apertadinhas, e tão apertada e justa que é. Então eu fico pensando, como é que uma pessoa diz assim, não, é porque isso aí não tem nada a ver. Irmãos, do jeito que a mulher chama a atenção de um homem, o homem também chama a atenção de uma mulher. Do jeito que uma mulher pode constranger um homem, o homem também pode constranger a mulher. Isso é. Agora, não existe motivo um crente salvo na pessoa de Jesus, irmãos, andar de todo jeito, sabe? Viver de todo jeito, andar de forma indecente, provocante, chamando a atenção. Não tem nada a ver não tem nada de crente. Na verdade, a verdade é essa. Às vezes ele pode ou ela pode até falar como crente, citar versículos como crente, falar das coisas de Deus, mas a mentalidade dela ou a vida dela é uma vida de libertinagem, é uma vida devassa, é uma vida provocante, chamando a atenção, provocando desejos nos homens ou provocando desejos em algumas mulheres. Alguns homens que se dizem crentes, para mim são pseudos cristãos, que têm o nome de crente, mas não são, irmãos. E o apóstolo Paulo, e observa que isso aqui, Judas, o apóstolo Paulo, Tiago, João, outros irmãos, o próprio Jesus mesmo falou, até porque na época de Jesus, a cultura grega e a cultura romana estava lá dentro do judaísmo. Não era só o judaísmo que prevalecia, não. E a cultura grega, a cultura romana, irmãos, era uma cultura diabólica, 100% carnal. Existia sauna. Na época de Jesus, lá já existia sauna. E as mulheres gregas, sabe? Tanto os homens como as mulheres gregas, elas se despiam por completo. E andavam entre os homens como se fosse uma coisa normal. As roupas dos romanos, vocês já viram isso até em filme, né? Elas eram um pedaço de roupas, né? Que eram sensuais.
Eles andavam como se fosse normal. Até alguns gregos tinham rapazes como se fosse não, eram objetos sexuais deles. Então veja que na época de Jesus, isso aqui já existia. E Jesus combatia, os apóstolos combatiam. E infelizmente isso tem entrado dentro da igreja, irmão. Você já viu que tem roupa que chama atenção demais, não é não? Chama atenção demais. E dependendo da mulher é que chama mais atenção ainda. Você já viu aquelas roupas que tem aquelas costas nuas, né? E se você fizer um negocinho assim, já vê tudo, né? E aí às vezes vem à frente da igreja, às vezes vem cantar, vem com um decote, sabe, com o seio lá em cima, aquele, né? Mostrando, chamando a atenção dos homens. Sabe o que é isso aí? Isso é lascívia, isso é libertinagem, isso é provocar, isso é chamar a atenção das pessoas. Embora que não desconcerte as mulheres não desconcertam as amigas, mas isso traz constrangimento para os homens. E isso dentro da igreja, irmãos, não deveria acontecer, mas acontece. E não pode acontecer, mas acontece. Tem igrejas que acontece. Então, usar a liberdade para praticar a libertinagem, irmãos, isso é ter uma mente, sabe, satânica, uma mente carnal, uma mente diabólica, sabe, uma mente leviana. Usar as coisas de Deus, às vezes usam partes da Bíblia para poder encaixar a sua ideia. Porque se isso não fosse possível, não existia por aí tanta mentira. Tem aí na internet uma pessoa que se diz pastora, mas quando você vai ver as fotos dela, ela se veste, sabe, de forma tão depravada e que chama a atenção. Aí veste-se com uma roupa que chama mais atenção, provocante. Agora o interessante é que as pessoas cristãs seguem exatamente esse tipo de gente. Seguem, curte, comenta, acompanha, dá força. Segundo eu vi uma reportagem que essa pastora, ela estava fazendo, sabe o quê? Ela estava vendendo assentos na igreja. O irmão ou a irmã que quisesse ir ao culto na sua igreja tinha que enviar um pix para ela. Aí ela poderia ir para a igreja. O interessante é que a quantidade de seguidores, eu não sei se são pessoas inocentes ou são pessoas que também têm a mente leviana, que comulga com essa atitude. Então a gente precisa ter cuidado. Lascívia é sensualidade, irmãos. Lascívia é sensualidade. E está relacionada, querendo ou não, à vestimenta. Não tem como a lascívia ou a libertinagem, ele, sabe, não está relacionado ou associado à veste. Tem que estar. Até porque a ideia lascívia é a pessoa que se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência. Ou seja, ela essa pessoa já é uma imoral sexual, ela já é impura, na sua mente só tem, sabe, intenções impuras, pensamentos impuros. Então, ela é uma pessoa que pratica a lascívia. Por quê? Porque ela faz de tudo para alcançar o que ela quer. Aí hoje em dia, qual é uma das ferramentas que uma mulher devassa pode fazer para chamar a atenção de um homem? Através de sua vestimenta. Através de sua vestimenta, ela chama a atenção de qualquer homem. E o homem, obviamente, pode também se vestir de um jeito que venha chamar a atenção de uma mulher. Tudo isso para que ele venha alcançar, de forma indecente, os seus desejos pecaminosos. Veja o que é que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço.
Agora, pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que a gente precisa fazer é glorificar a Deus através do nosso corpo. O nosso corpo, irmão, não pode ser instrumento de prostituição, não pode ser um instrumento, sabe, um canal do diabo para destruir vidas e vidas, casamentos e vidas de pessoas aí afora. Nós precisamos ter consciência que o nosso corpo é para glorificar a Deus e não para provocar sensualidade. Eu vou repetir mais uma vez, irmãos, o problema não é a calça, o problema não é a bermuda, o problema não é a camisa, seja de regata ou sem regata, o problema é o tipo de camisa que se usa, é o tipo de calça que se usa, é o tipo de saia que se usa, é o tipo de short que se usa. Preste bem atenção, será que é decente uma mulher cristã, salva na pessoa de Jesus, usar um short ao ponto de mostrar a polpa de suas nádegas? Se não, diga se isso é decente. Veja se isso é moral. Veja se isso é roupa de crente. Porque, tá certo, usa short, não vejo nenhum problema. Decente, moral, que não venha provocar. Agora, usar um short ao ponto de mostrar a polpa das nádegas, irmão, aí não é crente, irmão. Não é crente. Isso é chamar a atenção dos homens. Você já imaginou uma crente, né? Uma pessoa que se diz crente, aí pega um shortinho bem curtinho, bem apertadinho, né? Bem lá em cima, na polpa das nádegas, aí sai por aí, sabe? Rebolando, tchum, 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 sai por aí. Aí, agora imagina, aí encontra o pastor. Aí de paz do Senhor, pastor. Vai de Senhor, irmão. Vai de Senhor, irmã. Aí por isso que tem alguns irmãos que não saúdam. Por isso que tem alguns irmãos que não saúdam. Tem irmãos que, sabe, se faz que nem escuta. Porque na mentalidade deles talvez seja que aquilo é tão vergonhoso que não era nem para ela ou ele estar saudando com a paz do Senhor. Irmãos, isso é imoral, isso é lascívia, isso é libertinagem, isso não é liberdade, isso é libertinagem. A gente precisa ter cuidado para a gente não estar dentro daquilo que o apóstolo Paulo falou aqui, vivendo segundo as obras da carne. E o que é que a Bíblia diz no versículo 22? Coisa semelhante a essas. Não somente isso, mas coisa semelhante a essas. A gente precisa ter muito cuidado para a gente não ser um instrumento do diabo, andar segundo a carne e não segundo o Espírito Santo. Então, uma pessoa que põe um short, tão curto que mostra as nádegas, e tão apertado que está, tão curto que está, e depois vem cantar na igreja. Está entendendo? Recebe a oportunidade da igreja para abençoar os irmãos, porque, irmãos, todos aqueles que recebem a oportunidade na igreja é para abençoar a igreja, não é não? Se eu recebo para cantar, eu vou louvar o Senhor, vou glorificar o Senhor, e a igreja está sendo abençoada. Então, através da minha vida, eu estou abençoando a igreja. Deus está abençoando a igreja. Através da sua vida, nós estamos sendo abençoados. Agora, você imaginou uma pessoa que anda de forma indecente, na rua aí fora, vive do jeito que quer, depois diz assim: eu sou crente, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Diga se existe negócio dele. Porque na hora do problema, irmão, na hora que essas pessoas, às vezes aí, eu já vi, pessoas indecentes, moças indecentes, talvez seja a cultura, talvez seja o local, mas será que na igreja que ela faz parte, ou que ele faz parte, o pastor não ensina? O líder não ensina a palavra de Deus? Não é ensinar o que ele acha. Que líder nenhum pode ser achólogo, irmão. Eu não posso pregar aqui e dizer assim: olha, irmão, eu acho é isso, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. Se for viver de achólogo, irmão, a gente não precisa estar na igreja, não. O que a gente deve pregar é segundo a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, Deus diz isso, Jesus diz isso, através do apóstolo Paulo, Deus falou isso, através do apóstolo Pedro, Deus falou isso. É assim que deve ser, está na Bíblia.
Lascívia, irmão, é pecado, é andar conforme a carne. Você imaginou uma criança, irmão? Eu fico imaginando assim, sabe? Às vezes os pais têm as suas filhas, às vezes compra as roupas das suas filhas e as suas filhas se vestem como uma meretriz, está entendendo? Se veste como uma periguete, né? Agora o nome é um nome mais atual, né? Moderno, né? Periguete. Veste-se como um periguete, compra a roupa das suas filhas e elas andam e se vestem como uma periguete, irmão. Eu fico interessante que uma menina de 6 anos de idade, 4 anos, às vezes tem menina até que tem um corpinho, né, que parece até uma mocinha, não uma mini mocinha, né? Coloca uma roupa, sabe, tão indecente, roupa de adulto, só aquelas roupas, mini roupa de adulto. Aí coloca numa criança, aí fica uma mini adulta. Parece uma adulta, irmãos. E não é uma criança. Aí isso abre espaço para quem? Para quem? Pedófilo, irmão. Pedófilo. Abre espaço para isso. A gente precisa, se nós somos os pais, é a gente que compra a roupa dos filhos, né? Então você vai usar o que eu quero que você use. O que compra sou eu, o dinheiro é meu, é eu. Você vai usar o que eu quero, você vai usar isso aqui. Compra isso aqui, minha mãe. Eu me lembro, na época eu não era crente não, mas não tinha aquela roupa do Tchan, não era? Tem o Tchan, a alma do Tchan. Olha, o que você via de criança, irmão, se vestindo como o Tchan, que não era brincadeira. Era a loira do Tchan e a morena do Tchan. E rebolando igual a essa aí da banda do Tchan. Irmãos, parecia adulta. Eu andava assim, aí via lá, não tem aquela música, né, da boquinha da garrafa, né? Eu via, menina, as criancinhas dançando. E isso abre espaço para pedófilo, gente maldoso. E é indecente, é imoral vestir uma criança desse jeito. Já é imoral uma mulher se vestindo desse jeito. Imagina uma criança se vestindo desse jeito. Aí algumas pessoas dizem assim, não, é porque é jovem. Mas jovem se vestir como uma piriguete? Qual é a diferença entre ser uma jovem ou ser uma mulher? Só a idade ou talvez a responsabilidade, a cabeça, a mentalidade, mas são mulheres do mesmo jeito. E decência não é só para quem é casado, decência é para quem é crente. Porque eu conheço pessoas não crentes, irmãos, hoje, que se vestem melhores do que muitos crentes. Sabia disso? Eu conheço pessoas não crentes que se vestem melhor do que alguns crentes da igreja. Agora escute só, não estou dizendo que você tem que pegar uma saia lá embaixo, se vestir como velha, feia, não é isso não, mas se vestir decentemente não é se vestir como velha não, se vestir de forma decente, não é se vestir como velha não, porque eu não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti muito sobre, que passava no SBT, como é que foi o nome? Esquadrão da Moda, né? Esquadrão da Moda. Você assistiu? Pronto. Ele dizia, irmão, ensinava ali como as pessoas deveriam se vestir. E dizia assim, isso é indecente, isso é imoral. Eu ficava pensando assim, mas rapaz, se uma pessoa que não é evangélica está ensinando, até pessoas que eram crentes participavam desse programa. E ele dizia, essa roupa é indecente. Eu ficava pensando, como é que uma pessoa não crente ensina uma pessoa crente dizendo que a roupa que ela está usando é uma roupa indecente? É uma vergonha para quem se diz crente. Vai caminhar, às vezes vai caminhar, usa uma roupa decente. Botou um short coat, botou, mas bota uma camisa maior por cima. Não fica feio não, fica bonito, fica decente, irmão. Agora, aí anda, sabe, mostrando tudo. Sabe? Que isso para quem é crente, irmão, é feio, é horrível. Uma vez na época que, assim, quando surgiu a internet, né? Aí tinha aquelas salas de bate-papos. Aí tinha, ali definia espírita, católico, cristão, evangélico. Aí você entrava dentro da sala de bate-papo evangélico, mas o que tinha dentro da sala de bate-papo só era linguajar indecentes,
sabe? Na verdade, aquilo servia simplesmente como um meio para, como uma porta para viver uma vida de prostituição. Então, isso, muitos cristãos, muitos crentes evangélicos entravam nessa vida. E a gente tem que ter cuidado. Mas a gente não pode de maneira nenhuma aceitar as regras do mundo, porque isso são regras do mundo, irmãos. Não é regra de quem é crente, não é regra de quem é servo de Deus, de quem é comprado pelo sangue do Cordeiro. Não é, irmão. Isso é para quem o mundo não pode de maneira nenhuma nos ensinar. A gente precisa ensinar o mundo. Veja, Gálatas capítulo 6 e versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Olha aí. O que é ser crucificado? Ser morto, irmão, para o mundo. Nós não estamos vivos para o mundo. A gente não vai andar segundo as regras do mundo, não, sabe? O que a gente deve seguir são as regras da Bíblia, de Deus. Eu ia pegar algumas imagens, né? Aquelas imagens antigas das mulheres, das vestimentas, né? Do século XV, do século XVI, XVII, e depois a gente entra no século XXI, pronto. Aí, quando eu pensei das roupas, da maioria das roupas do século XXI, eu digo, pronto, não precisa nem trazer mais nenhumas, porque todos nós sabemos como eram as roupas antigas. Claro que ali o mundo estava em desenvolvimento, as roupas estavam em desenvolvimento. Até o terno é coisa nova, né? O terno é coisa nova. Então, agora, que se você vê a diferença, a roupa do século XVIII, quando você vai para o século XX, XXI, irmãos, pelo menos no Ocidente. Então, a gente tem que não viver conforme o mundo, mas viver conforme Deus. Claro, irmãos, que a gente não vai ser retrógrado, que a gente não vai ter uma mente aberta. Agora, mente aberta não é para o profano, não, sabe? Não é para as coisas erradas, não, sabe? Mente aberta é para a gente entender, porque tem coisas que os nossos pais, os pais de nossos pais erraram por falta de conhecimento. A gente precisa, irmãos, continuar morto para o mundo e vivo para Cristo. Viver segundo Cristo, não segundo o mundo. Vamos lá. Romanos capítulo 12 e versículo 2. O que é que diz? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que a gente vê por aí, irmãos, é até dentro da igreja, as pessoas imitando a moda do mundo, não é assim? Pronto, saiu uma moda daquela emissora que a gente não gosta, tá todo mundo, né? Vamos usar essa roupa aqui, vamos usar aquela roupa ali. Se sair uma roupa, aquele tecido que era bem fininho e tal, tá na moda, porque a novela tal tá vestindo, aí pronto, aí você pode prestar atenção que é o povo se alastra no mundo, é o povo usando. Quando aquela novela acaba, aí vem uma outra roupa, aí aquela roupa lá, ela deixa de estar na moda. Quem deve editar a moda cristã não é o mundo, não, irmão, somos nós mesmos. Existe tanta roupa, irmão, cristã. Olha, a roupa evangélica está tão na moda que hoje em dia é uma das roupas mais vendidas no Brasil, se chama roupas evangélicas. Quando você vê aí, modas evangélicas, você pode prestar atenção. A blusa, a saia, roupa decente, bonita, irmão, bonitas. Então, a gente não precisa, irmão, viver segundo o mundo, o que a novela fulano de tal está postando lá, e aquelas roupas lá da Índia, aqueles tecidos, aí vai vestir e faz. Não, irmão, a gente deve viver segundo os padrões bíblicos, né? Não estou dizendo que a gente deve se vestir como se vestiam os judeus lá na época, lá com aqueles vestidão todinho lá. Não, nada disso. Mas o que a gente precisa, irmão, é que o mundo não venha ditar as regras, não venha dizer o que é que eu devo fazer. O que eu devo fazer é o que Deus está mandando eu fazer segundo a palavra de Deus. Eu quero saber segundo a opinião do povo.
quero saber a opinião de Deus. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Está vendo? Quem anda de forma imoral são, aqui pelo menos aqui está dizendo que são os gentis, as pessoas que não conhecem a Deus, não sabem nada de Deus. Mas nós cristãos, irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma viver ou pegar o nosso corpo, sabe, e colocar como se fosse o espetáculo para provocar desejos ou chamar a atenção de pessoas aleatórias. Não, irmãos, a gente não precisa. Jesus nos libertou da escravidão do pecado e nos libertou para que venhamos viver segundo a sua palavra, irmão, segundo a sua palavra. Veja, Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina ao qual foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Olha só que diferença. Você, apóstolo Paulo, dando graças a Deus, pois eles eram escravos do pecado, né? Mas agora estão vivendo em obediência, e essa obediência é de coração, irmão, não é de lábios não, sabe? É de coração. Está fazendo isso por amor à palavra de Deus. Está fazendo isso por amor a Deus. Está fazendo isso por amor, sabe, ao Evangelho. Eu sirvo a Deus por amor e não por pressão, sabe? E não, nada a ver com as coisas erradas deste mundo. Ela não me influencia de maneira nenhuma. Diz assim: e uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Somos hoje servos da justiça e não servos do pecado, irmãos. Não estou dizendo que a gente não venha pecar, a gente peca, mas eu já preguei aqui que existe pecado para o quê? Para a morte. Existe pecado para a morte. Somos todos pecadores, mas não vivemos pecando esses tipos de pecados que nos contaminam, né, e nos afastam de Deus. Pelo contrário, irmãos, às vezes nós pecamos pelos nossos erros, por alguns atos que nós praticamos, mas não dentro disso que nós estamos estudando e iremos estudar mais ainda. O que a gente precisa entender, irmãos, é que nós não somos controlados pela carne, não. A carne, ela está morta. Enquanto eu orar ao Senhor, enquanto eu continuar ou viver uma vida de oração, essa carne vai estar mortificada, vai estar sufocada nela, ela não vai prevalecer. Porque quem vive de lascívia, irmão, quem é impuro sexualmente, quem vive uma vida desregrada sexualmente, é uma pessoa que é imoral sexualmente, é uma pessoa que é impuro sexualmente, é uma pessoa que é indecente sexualmente. Agora, preste atenção, irmãos, eu vou repetir mais uma vez, veja só, libertinagem é a pessoa que se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos, sem qualquer decência. Para ele, para ela, não importa o que ela tem que fazer para chamar atenção. Se veste indecentemente, anda indecentemente, tudo isso para chamar atenção, sabe? Chamar atenção para o seu objetivo, o seu desejo ser alcançado. E o que é que uma pessoa libertina quer? Nós estamos falando aqui de sexo, irmão. Não importa se é comprado ou se é dado. A gente precisa entender que até a questão do sexo, a Bíblia ensina que um homem e uma mulher só deve fazer sexo após o quê? Depois que estiver namorando, é assim? Casado. Aí alguns ficam fornicando como se fosse normal,
A Bíblia fala fornicação. Fornicação é pecado. Fornicação é pecado. Não está adulterando, mas está fornicando. Aquela coisa que a gente vê por aí afora, né? Namorado dormindo na casa da namorada, a namorada dormindo na casa do namorado, vivendo uma vida de namorado como se fosse casado. Então a gente precisa ter cuidado. Igreja, irmãos, jamais pode se deleitar. Quer fazer as suas coisas erradas? Faça. Do portão para lá. Do portão para cá, tem que respeitar, não é verdade, irmão? Tem que respeitar. Eu não sou contra, sabe, de um jovem, de uma jovem, de uma mulher, está na igreja, e a gente sabe que uma mulher quer ter um marido, um homem quer ter uma esposa. Nada contra, né? E às vezes vem à igreja ou vai à igreja em busca de uma pessoa direita, né? Eu vou à igreja porque eu sei que na igreja tinha uma pessoa direita. Agora a gente precisa ter cuidado para a gente não sofrer na mão dessas pessoas. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje, amanhã e sempre.